Olá, seguidor do Treino em Foco, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de Cinesiologia Vetorial e nós vamos ver um aspecto adicional informativo sobre tudo que nós vimos até agora de Cinesiologia Vetorial, de vetores aplicados ao estudo de Cinesiologia. Hoje nós vamos analisar um aspecto diferente que não foi tocado no assunto até agora, analisando os músculos flexores do cotovelo. Os músculos flexores do cotovelo. Está no plural porque nós vamos analisar os 3 flexores do cotovelo em ângulos diferentes. Imperdível o programa de hoje. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Bem, como eu já descrevi na chamada, nós vamos trabalhar então com os músculos flexores do cotovelo, que nem todos se encontram na face anterior do braço. Nós temos aqui o braquiorradial que fica na face anterolateral do antebraço, mas que ambos são flexores do cotovelo. Só o que nós temos de diferente hoje, de informação nova para aplicar em cinesiologia vetorial? Os ângulos de análise. Então hoje, no programa 9 da série, nós vamos seguir aquele ângulo de análise. Vejam aqui o eixo lateral. Vocês podem ver que eu já usei outro artifício de imagem, não estou usando aquele print screen do site que nós vimos trabalhando até agora. Aqui o eixo lateral da flexão do cotovelo e aqui continuamos com o eixo lateral da flexão do cotovelo. Essa flexão do cotovelo, então, ela ocorre dessa forma, considerando, por exemplo, essa imagem aqui. E aqui nessa imagem nós estamos vendo o músculo fazendo a sua flexão do cotovelo. Ok? Então nós temos aqui os ângulos de flexão do cotovelo e os 3 flexores do cotovelo: bíceps braquial, já estudado em programas anteriores, em vídeos anteriores dessa série, o braquial também já estudado, e aqui nós não temos a visão do braquiorradial. Mas o que eu vou fazer hoje aqui com vocês é mostrar algo que eu já havia comentado. Nós temos o ângulo praticamente 180 graus que nós já vimos trabalhando em todos os outros vídeos referentes à flexão do cotovelo. Então eu vou colocar aqui esse arco que vai representar para nós aproximadamente quase que 180 graus, que é o que nós vimos analisando. Aqui nós temos agora um arco de movimento, que vocês podem perceber muito bem, que já foi feita uma flexão do cotovelo em torno de, ou aproximadamente, ou praticamente 90 graus. E aqui um ângulo menor de 90 graus. Então a gente pode botar uma pontinha na seta aqui, uma pontinha na seta aqui, para representar bem essa ação de movimentação e flexão e extensão do cotovelo, e nós temos 3 ângulos distintos para serem analisados aqui. Então vamos considerar um ângulo de 180 graus, um ângulo maior, bem maior, 180 graus, e um ângulo menor do que, desculpa, não 180 graus, 90 graus. Então nós vamos considerar um ângulo de 90 graus, um ângulo maior, bem maior de 90 graus, praticamente 180 graus, e um ângulo menor de 90 graus. E nós vamos fazer a mesmíssima análise vetorial que nós fizemos antes, ou a colocação do vetor resultante e os seus componentes vetoriais. Antecedendo a isso, nas nossas regras, nós já identificamos o músculo que vamos trabalhar, bíceps braquial. Podemos identificar em cada caso a sua extremidade de inserção e a sua origem aproximada. O que nos interessa é a extremidade de inserção, porque é nessa extremidade de inserção que nós temos o eixo longitudinal do segmento ósseo, que será movimentado. Então a extremidade de inserção do bíceps braquial, a extremidade de inserção do bíceps braquial, essa extremidade de inserção aqui está o eixo longitudinal do segmento ósseo ou segmento muscular, até no caso aqui o antebraço, que será movimentado, e a extremidade de inserção do bíceps braquial, e aqui se encontra então o eixo longitudinal também do segmento ósseo, obviamente em ângulos diferentes, maiores e menores de 90 graus. O sentido das fibras, ou melhor, como nós já vimos nos 2 últimos programas, o sentido de inserção do tendão, ele é fundamental. Identificarmos o posicionamento angular do tendão sobre o tecido ósseo, é aqui que nós devemos projetar, portanto, então, o vetor resultante, o vetor de tração efetiva do bíceps braquial, um componente vetorial perpendicular e outro componente vetorial paralelo ao eixo longitudinal do segmento. Vejam bem, isso aqui nós já fizemos em programas anteriores exatamente nesse ângulo, ou muito próximo desse ângulo. O que nós podemos perceber aqui, nesse ângulo especificamente, colocando o vetor dessa forma, que até deveria ser um pouquinho mais inclinado, se vocês perceberam bem, um pouquinho mais inclinado aqui à direita.
nós podemos perceber que nós temos um componente vetorial coaptador estabilizador, como nós já vimos analisado em programas anteriores, e um componente vetorial que efetivamente, até esse componente vetorial, se a gente trazer uma linha paralela aqui, fazer uma análise paralelograma, essas linhas têm que ficarem paralelas, esse vetor poderia ser conduzido um pouco mais para frente, mostrando uma magnitude maior. Mas tudo bem, independentemente disso, o que nos interessa é analisar este vetor aqui. Este vetor é coaptador, seguindo exatamente as estratégias que nós estudamos nos vídeos anteriores. Agora vamos ver aqui no ângulo de 90 graus como isso ocorre. Aqui está o vetor resultante do bíceps braquial, quando o ângulo está aqui muito próximo, exatamente nos 90 graus de flexão do cotovelo. Se nós fizermos aqui um vetor perpendicular, esse eu não fiz animação para justamente fazer junto com vocês, vejam bem, aqui a minha mesa é um pouco difícil de fazer isso perfeito, mas a gente vai fazer o melhor possível. Esse é o vetor perpendicular, é o vetor que efetivamente produz tração, e o vetor paralelo vai ser um vetor bem pequenininho, que nós podemos identificar aqui para alinhar ponta com ponta de vetor. Mas ainda esse vetor pequeno, bem menor do que o vetor anterior, ainda tem um comportamento coaptador, porque ele impulsiona, traciona, melhor dizendo, todo o segmento do antebraço, particularmente sobre o osso que ele traciona, contra a articulação do cotovelo, estabilizando, encaixando as faces ósseas e produzindo uma força coaptadora, gerando, portanto, uma estabilização dinâmica adicionada à estabilização estática produzida pelo desenho anatômico ósseo da articulação e pelos ligamentos da articulação, que são estabilizadores estáticos que independem da tensão da contração muscular. Já esse vetor estabilizador, que é o mesmo vetor estabilizador aqui, ele depende da contração muscular. Ponto importante para nós compararmos, fundamental, informação nova do vídeo de hoje. Vejam o tamanho que era o vetor estabilizador, a magnitude que apresentava o vetor estabilizador, ou o componente vetorial estabilizador, quando o ângulo era praticamente 180 graus. E quando o ângulo se encontra praticamente 90 graus, vejam a magnitude, o tamanho do componente vetorial estabilizador. Ele decresce muito. E vejam agora quando nós passamos a um ângulo menor de 90 graus. Nós posicionamos o vetor resultante de efetiva tração do bíceps braquial, colocamos um vetor perpendicular, um componente vetorial perpendicular ao segmento ósseo, e agora o vetor paralelo ele não pode estar em direção ao eixo articular. Se nós colocarmos um vetor paralelo para cá, por exemplo, similarmente ao que nós estávamos fazendo em direção ao cotovelo, como eram os outros, nós podemos ver que ele está totalmente fora do vetor resultante. Esse componente paralelo agora, vejam a direção e o sentido que ele deve tomar. Agora sim, nessa direção e sentido nós podemos alinhar vetor com vetor, alinhar vetor com vetor. Isso eu expliquei no nosso segundo e terceiro vídeo, essa questão do alinhamento das leis do paralelogramo para composição e decomposição vetorial. Principalmente no caso da decomposição vetorial. Então vejam bem, esse vetor agora, o que esse vetor paralelo está fazendo? O vetor perpendicular, ele é o vetor que nós já sabemos. Ele é o vetor que efetivamente produz um movimento rotatório, produz o torque de movimento e flexão do cotovelo. E esse vetor paralelo, que antes tinha um pequeno componente estabilizador ou num outro ângulo, um grande componente estabilizador, agora ele age com uma força de desestabilização. Parte da força do bíceps braquial é usada como decoaptador e não coaptador. Não auxilia na estabilidade, gera uma certa tensão de desestabilização. Claro que existem aqui ligamentos e outros músculos que irão fazer cocontração muscular e estabilizar essa articulação, mas isolando a ação vetorial do bíceps braquial em ângulos menores de 90 graus, que aqui nós temos um ângulo menor, parte da ação vetorial do bíceps braquial se torna de descoaptação e não coaptação como era, dos 90 graus para mais, como nós vimos nos vídeos anteriores e eu mostro agora aqui. Então esse é um aspecto importante, uma informação nova, que vejam bem, até então, dos flexores do cotovelo e até mesmo para o glúteo médio e glúteo máximo, que nós já vimos ao longo dessa série, eu sempre utilizei o mesmo ângulo. Então quando nós analisamos o glúteo máximo e o médio, eu coloquei a articulação do quadril sempre no mesmo ângulo. Quando nós analisamos nos últimos vídeos o bíceps braquial, o braquial e o braquial, o ângulo de flexão e extensão do cotovelo era sempre o mesmo para analisar diferentes grupos musculares.
Agora aqui no vídeo de hoje a informação nova é que quando nós alteramos os ângulos, a força de tração efetiva, que é essa aqui, a força de geração de torque, ela se altera em função dos ângulos. Nós podemos ver que aqui a força é a força perpendicular, é o componente vetorial perpendicular. Ele se altera em relação aos ângulos, e o outro componente vetorial paralelo, por vezes é cooptador, por vezes é fraco coaptador e por vezes pode se tornar de decoaptação da articulação, uma força de decoaptação da articulação do cotovelo. Isso é um aspecto novo, isso é uma informação nova que nós podemos fazer a mesma estratégia de análise em diferentes músculos, diferentes articulações, mudando o ângulo de ação daquela articulação. Mas vejam bem, mantendo o enfoque da tomada da imagem. Vejam bem, uma imagem lateralizada para que nós tenhamos claramente especificado o eixo látero-lateral do cotovelo e possamos com uma certa precisão posicionar o eixo látero-lateral do cotovelo. Essa informação nova é uma informação importante, mostrando que a análise deve ser feita dinâmica, mudando os ângulos. Para efeito dessa série eu vou trabalhar sempre com ângulos específicos, mas fica aqui essa informação, fica aqui essa também sugestão de estudo de vocês, pegar o mesmo músculo em diferentes ângulos e traçar a análise vetorial para verificar essas questões. O vetor que efetivamente gera torque, que é o perpendicular, ele altera sua magnitude. Podemos pegar aqui e comparar com esse ponto, tanto quanto o vetor que gera estabilização ou desestabilização. Fica aí a informação então, espero que vocês tenham entendido. E entendendo, espero que vocês tenham gostado dessa informação importante, tem várias aplicações. E encontro vocês, espero vocês no próximo vídeo, o vídeo 10 da série. Uma série bem longa do Treino em Foco, mas uma série bem interessante, bem importante. Um grande abraço, pessoal, até o próximo vídeo. Sobre a escápula, no próprio desenho anatômico do boneco nós conseguimos identificar, e outra extremidade sobre a coluna vertebral nesse ponto. Terceiro item, origem e inserção do músculo, que é exatamente o quarto item, que é o ponto móvel, que seria a inserção, e o ponto fixo, que seria a sua origem. Então nós temos o ponto fixo, os